Cristo ressuscitou, aleluia! Sim, verdadeiramente ressuscitou, aleluia! Queridos irmãos e irmãs, hoje vamos meditar sobre a liturgia da palavra do sexto domingo da Páscoa. Estamos chegando no dia 17 de maio. Enfrentamos um tempo árduo, difícil, de incertezas, mas a nossa fé faz com que diante de nós haja uma luz. A luz do amor de Deus, a luz da misericórdia divina. Essa luz vai nos guiando no dia a dia. Essa luz vai nos guiando na direção da perfeita realização da vontade de Deus em nossas vidas, na direção do céu. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A nós descei divina luz, a nós descei divina luz, em nossas almas acendei o amor de Jesus, o amor de Jesus. Sim, Espírito Santo, ilumina nossa inteligência para que reconheçamos, acolhamos e vivamos a verdade. Enche de amor o nosso coração, para que nós possamos cumprir o Evangelho, amando a Deus sobre todas as coisas e amando ao nosso próximo como a nós mesmos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nossa Senhora de Nazaré, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, anunciai com gritos de alegria, proclamai até os extremos da terra, o Senhor libertou o seu povo. Aleluia! Fomos libertados do pecado por nosso Senhor Jesus Cristo. Ele nos libertou do mal. Aquilo que o profeta Isaías, nesse versículo escolhido para a antífona de abertura, de entrada da nossa celebração dominical, aquilo que o profeta Isaías anuncia sem ter visto ainda, nós já experimentamos, nós já vivemos, nós sabemos que é concreto. Jesus, o Filho de Deus, nos libertou do pecado e por isso nós devemos anunciar com gritos de alegria, proclamar até os extremos da terra. Duas ideias eu gostaria de colher. O primeiro ponto, temos que ter dentro de nós esta alegria, anunciar com alegria. Essa alegria, meus queridos irmãos, não pode ser artificial. Essa alegria não vem das coisas e pessoas que passam. Essa alegria, ela vem diretamente do coração de Deus, endereçada aos nossos corações. É uma alegria divina que quer se fazer humana. É a alegria da experiência com um Deus homem que ressuscitou dos mortos para salvar a humanidade. Queridos irmãos, essa alegria nós acolhemos, nós podemos vivê-la, ela pode ser concreta em nossa vida na medida em que nós cultivamos com autenticidade a nossa vida cristã. E não há autêntica vida cristã sem vida de oração. Mas podemos acrescentar, devemos também cultivar esta alegria na nossa vida sacramental, nos confessando. Quem nunca experimentou isso? Você está triste,
confessa os seus pecados, recebe o perdão e depois o coração está repleto de alegria. Porque o pecado rouba a nossa alegria. O pecado tira a alegria do nosso coração. Por isso, essa alegria dentro dos nossos corações, que é dom de Deus, deve ser preservada por uma vida, como eu dizia, cristã autêntica, verdadeira, por uma vida santa. Tendo essa alegria no nosso coração, é o segundo ponto, nós devemos anunciar, proclamar. Anunciar com todo entusiasmo, diz o texto, com gritos. Proclamar a todos, até a extremidade da terra. O quê? Que Cristo morreu e ressuscitou por nós. Ele nos libertou do mal e nos dá uma vida nova. Aleluia! A nossa missão cristã inclui e é intrínseca à nossa vida cristã essa dimensão, a missão. Temos que anunciar. Primeira leitura, ou coleta, oração da coleta, vejam que bonito. Viver, pedimos a Deus, o Pai, para viver com fervor o tempo da Páscoa. Dai-nos celebrar com fervor estes dias de júbilo em honra de Cristo. Essa é a nossa oração. Queremos viver com fervor o tempo da Páscoa. E devemos pedir isso de manhã, ao meio-dia, à noite. Devemos pedir ao longo desse tempo da Páscoa essa graça do fervor, essa graça de um fogo interior. Lembrem-se dos discípulos de Emaús que diziam, não ardia o nosso coração enquanto ele nos falava. Essa comunhão com Jesus, caminhar com Jesus, tê-lo ao nosso lado, a intimidade com Jesus faz arder no nosso coração esse fogo, nos dá a possibilidade de termos esse fervor jubiloso, de alegria, por causa da ressurreição de Cristo. Mas, mais adiante se diz algo muito importante para a nossa vida espiritual, para que a nossa vida corresponda aos mistérios que fazemos memória, que recordamos, que celebramos como memorial. Ou seja, a nossa vida ela deve se conformar ao memorial que nós celebramos, aquilo que nós estamos, ao mistério que estamos celebrando. Estamos celebrando em cada Eucaristia a morte de Jesus, é o sacrifício de amor, a ressurreição de Jesus, é a Páscoa semanal. E se nós participamos da missa todos os dias, ainda melhor, a Páscoa diária que nós podemos viver em cada Eucaristia. E vejam, pedimos para conformar a nossa vida. A experiência eucarística ela vai transformando a nossa vida, vai mudando a nossa vida, vai dando forma à nossa vida, vai plasmando. Tem uma imagem muito bonita no Antigo Testamento que aparece em vários ambientes, vamos dizer, do Antigo Testamento. E, por exemplo, no livro do Gênesis, no capítulo 2, quando Deus ele plasma o homem da terra para criá-lo. Essa ideia do oleiro que cuidadosamente, artisticamente faz um vaso com a argila da terra. E essa imagem é muito bonita porque nos ensina que Deus ele quer dar forma à nossa vida. E nós às vezes não queremos, somos tão orgulhosos, egoístas. Não, deixa que eu cuido da minha vida. Eu vou te escutar lá na missa, mas a vida é minha. Deixa eu tomar as minhas decisões. Eu é que trabalho, eu é que cuido das coisas por aqui. Você fica lá no céu e eu aqui. Que loucura esse tipo de pensamento. Não, mas nós participamos da missa, nós cremos, nós esperamos no Senhor, nós o amamos e queremos que Ele dê forma à nossa vida, nos ajude a ser santos. E por isso Ele tem que ter liberdade de colocar as suas mãos em nossa vida, de dar forma a tudo, ao nosso modo de trabalhar, às nossas escolhas, ao que vamos comprar, ao que não vamos comprar, ao nosso lazer, às nossas decisões familiares. Ele tem que ter liberdade, Ele é Deus.
para plasmar a nossa vida, para dar forma, para com o seu amor dar uma forma maravilhosa à nossa vida. Porque entendo, por mais que você tenha belos projetos, os projetos de Deus são mais bonitos do que os teus, são maiores do que os teus, porque Deus sonha muito, tem sonhos muito maiores e melhores do que aqueles que você pode ter. Sim, porque Ele é Deus. Então deixe Ele dar forma à tua vida, que os mistérios que você celebra encontrem espaço na tua vida, que esses mistérios, que essa presença do Deus vivo vá transformando a tua vida. Primeira leitura agora. Vejam que bonito. Na primeira leitura nós temos esse trecho dos Atos dos Apóstolos que mostra como já no início do cristianismo, o evangelho, a palavra de Deus vai se difundindo, essa vontade de Deus, a palavra de Deus deve chegar, como a antífona de entrada nos recordava, aos extremos da terra. E eis que daquela experiência de Jerusalém, da ressurreição, do Pentecostes, essa palavra começa a se expandir, a se difundir, e chega ali na Samaria, no norte de Judá, da Judeia. E aí vejam o que acontece. O povo acolhe generosamente essa palavra anunciada por Filipe. Provavelmente aqui se trata do diácono, não do apóstolo, provavelmente. É o que o contexto dos Atos dos Apóstolos e a tradição um pouco nos orienta, e tem um detalhe no texto que confirma isso, diremos no final. Então, o diácono Filipe, um daqueles 7 homens que foi ordenados pelos apóstolos, ele começa a levar a boa nova, anuncia a boa nova, as pessoas se convertem, e junto com a palavra de Deus, o mal é expulso. A palavra de Deus vem como luz e as trevas são expulsas. Por isso acontecem exorcismos, acontecem curas extraordinárias, milagres que comprovam, que confirmam que Filipe é discípulo de Jesus, que ele está anunciando com Jesus a boa nova, que Jesus está nele, que Jesus está agindo através dele, assim como Jesus fazia essas coisas maravilhosas através de Filipe. Jesus continua operando através de Filipe. Essa palavra de Deus continua libertando, antífona de entrada, o seu povo do mal. Que bonito. Então a palavra se difunde, vemos que o Espírito é quem guia os apóstolos, os diáconos e todos os cristãos. Um detalhe do texto chama a atenção. Vejam que no versículo 8 se diz: era grande alegria naquela cidade. Vejam de novo o tema da alegria que volta à liturgia da palavra. A alegria de acolher a palavra de Deus. A alegria de ver os feitos de Deus, que expulsa os demônios, que cura os doentes. A alegria da salvação. A salvação chegou àquela cidade. Fruto desta salvação é a alegria que toma conta dos corações que acolhem a salvação. A cidade, aquela cidade da Samaria, uma cidade de pessoas que eram muito mal vistas pelos judeus, ela se enche de alegria. E aquele feito extraordinário, aquela manifestação do amor de Deus vai chegar aos ouvidos dos apóstolos lá em Jerusalém. Eles vão ficar impressionados com o que Deus está realizando por meio da pobreza dos seus pequenos e ainda inexperientes instrumentos. E vejam o que acontece. O Espírito Santo então ilumina os apóstolos e eles enviam Pedro e João, 2 discípulos especiais, para confirmarem aqueles que receberam o dom de Deus na Samaria. E quando lá chegam, eles então entram em comunhão com os irmãos, escutam os seus testemunhos
e veem que eles tinham sido batizados por Filipe. E aqui provavelmente é justamente a ideia do Filipe diácono. O diácono, ele pode anunciar a palavra, ele pode batizar, mas um diácono não pode dar o sacramento da confirmação. Aquele sacramento onde se sela com o novo derramamento do Espírito Santo a vida cristã na sua plenitude, na sua maturidade. E é o que os apóstolos vão oferecer aos samaritanos. Pedro e João, então, com a autoridade de apóstolos, e os bispos são os sucessores dos apóstolos, por isso cabe aos bispos ordinariamente administrar o sacramento da confirmação. Eles, Pedro e João, vão impor as mãos, o gesto que até hoje a igreja usa no sacramento da confirmação. Os bispos usam para nos confirmar. Impõe as mãos daquele espírito de oração e o Espírito Santo então desce sobre aqueles que já tinham sido batizados e agora eles têm a plenitude da vida cristã. Eles estão confirmados para viver como, entre aspas, adultos na fé, a sua vocação cristã. Que belo texto que nos remete à missão da igreja. A igreja deve estar a serviço dessa grande obra que é a obra da evangelização. O evangelho deve chegar a todos os homens e a igreja deve oferecer a todos os homens os instrumentos eficazes para que eles vivam a salvação já aqui na terra, que são os sacramentos. Que maravilha! O Salmo responsorial tem como refrão: aclamai o Senhor Deus, ó terra inteira, cantai salmos a seu nome glorioso. Dois pequenos ensinamentos eu gostaria de colher, desse refrão do Salmo. Primeiro é aclamai, nos dá a ideia do louvar a Deus. Como é importante nesse tempo em que somos chamados a viver a paciência, tempo de pandemia, tempo de incertezas, tempo onde vemos muitos adoecerem e infelizmente até morrerem. Deus os acolhe em sua misericórdia. Mas é um tempo em que nós devemos proteger o nosso coração da tristeza, proteger o nosso coração do desânimo, proteger o nosso coração da depressão, da solidão. E um dos modos que nós podemos usar para proteger o nosso coração, para envolvê-lo na esfera da presença divina, é o louvor. O louvor, ele protege o noso coração. Ao invés de murmurarmos, ao invés de reclamarmos, ao invés de falarmos mal de tudo e de todos, vamos louvar a Deus, bendizer o nosso Deus, entrar na escola dos homens e das mulheres que louvam o Senhor, de manhã, de tarde, de noite, ao longo do nosso dia, em tudo que fazemos, cantar os louvores do Senhor. E aí se apresenta o canto dos salmos como um modo privilegiado para que nós louvemos o Senhor. Pergunta: temos lido os salmos? Quando estamos tristes, temos buscado nos salmos a alegria que precisamos? Quando estamos nos sentindo perseguidos, temos lido os salmos que falam da perseguição aos justos? Quando queremos agradecer a Deus, temos usado os salmos para encontrar as boas palavras para louvar e dar ação de graças a Deus? Os salmos são uma escola de oração. Recomendo, Papa São João Paulo II, Papa Bento XVI, deixaram belíssimas catequeses sobre os salmos. Procurai estas catequeses na internet.
encontrai estas catequeses e alimentai-vos destas catequeses. São textos belíssimos que comentam cada salmo e nos ajudam assim a rezar com os salmos. Escola de oração. Segunda leitura. Nesse texto da primeira carta de São Pedro, agora estamos no capítulo 3, do versículo 15 ao 18, temos alguns pontos que vale a pena colocar em relevo. O primeiro: santificai em vossos corações o Senhor Jesus Cristo. O que isso significa? Ele já é santo, como é que eu vou santificá-lo? É uma expressão que poderia ser traduzida da seguinte forma: no vosso coração, na vossa vida, honrai nosso Senhor Jesus Cristo. Mostrai que vocês creem que Ele é santo. Ora, se eu creio que Ele é santo, eu vou viver de um modo santo. Se eu sou discípulo dele, eu vou imitá-lo. Eu devo traduzir a santidade de Deus com a minha vida. Eu devo anunciar que Deus é santo, vivendo uma vida santa. Isso significa justamente honrar nosso Senhor com o nosso coração, com a nossa vida. Nosso coração, que somos mais profundo, a nossa identidade mais profunda, e toda a nossa vida, todos os nossos atos, todas as dimensões da nossa existência devem resplandecer, deixar resplandecer a santidade de Deus. Se estamos em comunhão com Ele, a santidade de Deus deve brilhar em nossas vidas. Sim, brilhará, porque somos pecadores, brilhará com os limites das nossas fraquezas, com os limites das nossas dificuldades. Somos vasos de argila, sim, mas devemos ir paulatinamente, progressivamente, crescendo, nos tornando cada vez mais semelhantes a Cristo, adquirindo a estatura do Cristo dia a dia. E assim, a cada dia vamos poder viver de um modo mais perfeito esta verdade. Vamos poder, com o nosso coração, com a nossa vida, testemunhar a santidade de Cristo para todos, para aqueles que estão mais pertinho de nós, para aqueles que estão fora de nossas casas, para aqueles que estão lá no nosso trabalho. Tem gente que às vezes testemunha a Cristo para todo mundo, menos em casa. Não podemos ser assim, precisamos pedir esta graça de uma coerência de vida. Aquilo que vivemos fora, vivemos dentro, o que vivemos dentro, vivemos fora, dentro do coração, fora do coração, com os nossos atos, dentro da nossa casa, fora da nossa casa. Então devemos viver esta vida que verdadeiramente testemunhe, glorifique, manifeste a santidade de Cristo ao mundo, a todos. Segundo ponto, dá razões de nossa fé e esperança. Já na época, e hoje talvez ainda mais, muitos questionavam os cristãos: mas você crê que Deus é Pai, Filho e Espírito Santo? Mas como é que Cristo, que era um homem, morreu, e como é que ele ressuscitou e agora ele virou Deus? São tantas as questões que muitas vezes chegam à porta da nossa existência, que nós escutamos pelas ruas da nossa cidade ou que nós lemos nas redes sociais. São tantos os questionamentos que encontramos fora e dentro de casa. Mas, e aqui se diz a importância de dar razões da nossa esperança, dar razões, nós esperamos no Senhor, dar razões da nossa fé, nós cremos no Senhor. Significa que nós precisamos estudar, meus queridos irmãos, estudar a nossa fé, conhecê-la melhor para poder explicá-la de um modo conveniente, simples, mas inteligente às pessoas que precisam da nossa ajuda. Por isso fica aqui esse versículo para que cada um de nós reflita quanto a essa dimensão da sua vida cristã. Temos estudado a palavra de Deus? Temos estudado a doutrina cristã?
temos lido e estudado a Sagrada Escritura, temos lido e estudado o Catecismo da Igreja Católica, temos aprofundado as grandes questões da fé, aquilo que nós vemos que as pessoas têm mais dúvidas. Hoje existem tantos recursos para isso. Podemos comprar livros pela internet, podemos ler textos e bons textos em diversos sites. Existem escolas de formação online por aí. Então, você não tem desculpa mais. Você deve aprofundar a sua fé também rezando, vivendo, mas também estudando, e assim sendo capaz de dar as razões da nossa fé, da nossa esperança para aqueles que precisam. Sim, o estudo e a vida espiritual devem estar em comunhão. Quanto mais eu rezo, mais eu quero conhecer, eu estudo. Quanto mais eu estudo num espírito humilde, num espírito de verdadeiro cristão, mais eu quero rezar, encontrar e dialogar com aquele que eu estou conhecendo melhor através dos estudos. E vejam que a vida espiritual me concede uma vida autêntica para que eu testemunhe Cristo. E os estudos me concedem a graça de um discurso mais inteligente para que eu ajude as pessoas a aderirem a Cristo. Amém. Vejam quão atual é esta parte da primeira carta de São Pedro, em que o apóstolo nos diz que se em alguma coisa formos difamados, se por acaso nos ultrajarem, é melhor sofrer praticando o bem, se esta for a vontade de Deus, do que praticando o mal. E anteriormente o apóstolo havia dito: fazei tudo com mansidão, respeito e boa consciência. Na hora de anunciar, na hora de dar as razões da nossa fé, da nossa esperança, devemos sempre fazê-lo sem soberba, sem orgulho, sem nos sentirmos melhores do que os outros, sem arrogância, mas devemos fazer tudo como Cristo. Bem-aventurados mansos de coração, com mansidão, com respeito, com boa consciência, sem desonestidade, sem enganar ninguém. Não caiamos nas falácias do mundo que muitas vezes, para conseguir certos resultados, abre mão da veracidade dos argumentos, abre mão da busca honesta da verdade, pela verdade. Nós não, nós somos discípulos de Cristo. Nós queremos sim que todos acolham a palavra, que todos se convertam, mas queremos respeitar cada pessoa, queremos amar cada pessoa, queremos imitar o Cristo em tudo. Não vamos falar como um homem mundano. Entendam, meus queridos, aqui é muito importante o nosso modo de falar. Já falei da arrogância, do orgulho, da prepotência, mas queria falar também do nosso próprio linguajar. Nossa linguagem deve refletir a pureza das nossas intenções, a pureza do Evangelho. Misturar o anúncio do Evangelho com palavrões, com palavras de baixo calão, com palavras grosseiras, não convém. Cristo não agiu dessa forma, os santos não agiram dessa forma, e nós também, para vivermos a palavra de Deus, devemos evitar todo tipo de atitude contraditória, como algo desse tipo. Entendamos o que diz São Pedro. É verdade, muitas vezes nós seremos desrespeitados, nós seremos enganados, nós seremos maltratados, nós seremos ultrajados, difamados, mas nós não podemos viver segundo a lei do talião, olho por olho, dente por dente. Nós somos cristãos,
Jesus Cristo nos mandou amar até os nossos inimigos. E é por isso que nós devemos seguir o caminho do Cordeiro, enfrentar as dificuldades, aceitar, fazer o que possamos para evitar, mas quando não é possível evitar, aceitar com paciência, com mansidão, com humildade, com amor, as difamações, os ultrajes, as injustiças que nós possamos vir a sofrer por causa da nossa fé, por causa do Evangelho, por causa do caminho da salvação que estamos trilhando, certo? Somos discípulos do Cristo, por isso é melhor sofrer praticando o bem do que praticar o mal. E aí São Pedro nos recorda, Cristo também morreu, sofreu e morreu por todos nós, por causa dos nossos pecados. Ele morreu pelos justos e pelos injustos, a fim de conduzir os homens a Deus. Sofreu a morte na sua existência humana, mas recebeu nova vida no Espírito. E nós que sofremos como discípulos de Cristo, nós que nos unimos a Cristo nos sofrimentos desta vida presente, temos a certeza de que vamos receber de Cristo o seu Espírito Santo. E o seu Espírito nos consolará. O seu Espírito nos dará força, ânimo. O seu Espírito nos dará coragem, nos dará os seus dons para que nós vivamos com entusiasmo a nossa vida aqui na terra, na certeza de que tudo aquilo que temos aqui na terra é apenas uma pequena preparação para tudo aquilo que o Senhor tem reservado ainda para nós, a vida eterna. E aí chegamos no Evangelho, meus queridos irmãos, um texto magnífico. Continuamos a ler o Evangelho de São João, capítulo 14, do versículo 15 ao 21. E gostaria logo de chamar a atenção de vocês para algo que aparece no início e no final do Evangelho, no versículo 15 e no versículo 21. Mas exegetas deste século, e agora eu cito um em especial, Xavier Léon Dufour, um francês, que escreveu muito nos anos 50, 60, até o início dos 70. Dufour, que tem uma obra que comenta o Evangelho de São João, publicada em português em 4 partes, chamada Leitura do Evangelho segundo João, da editora Loyola. Ele vai nos ajudar a compreender algo, que no início e no final desse texto se repete uma ideia que de novo aparece no versículo 23 e 24. Nós estamos lendo do versículo 15 ao 21, mas a mesma ideia aparece no 23 e 24. Está no início e no final, como se fosse a moldura do Evangelho que nós estamos lendo, uma ideia essencial. São João, ele é um judeu que se converteu ao cristianismo, jovem, mas que guarda certas características culturais, intelectuais próprias do judaísmo, e faz parte do modo de pensar judaico. Ao longo de um texto, repetir ideias que são as mais importantes. E é como aquele ditado que usamos: água mole, pedra dura, tanto bate até que fura. Justamente o judeu, ele, como se fosse uma espécie de espiral ascendente, ele faz o discurso dele e ele está sempre voltando a certos pontos que são os pontos mais importantes, mas cada vez que ele volta, ele acrescenta algo de novo. E cada vez que ele volta, ele dá ao seu leitor a oportunidade de deixar essa palavra entrar, permanecer no seu coração.
E qual é a ideia que a gente encontra no versículo 15 e 21? Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Perdão, no versículo 15. E no versículo 21, vejam que tem uma inversão. Quem acolhe os meus mandamentos e os observa, esse me ama. Então a ordem nesse caso não é importante. Tanto que ele diz que primeiro ele diz: quem me ama guarda os meus mandamentos. Depois ele diz: quem guarda os meus mandamentos, os observa, me ama. Né? São como se fossem duas faces da mesma moeda. São como duas dimensões que não podem se separar na nossa vida cristã. Se nós amamos a Deus, nós temos que guardar e colocar em prática a sua palavra, os seus mandamentos. Se nós amamos e colocamos em prática os seus mandamentos, nós amamos a Deus. E vejam que aqui isso desmascara certas tendências que existem no mundo de hoje. Por exemplo, uma certa tendência que existe é aquela pessoa que diz: eu amo muito a Deus, meu coração está cheio de amor por Deus, mas na minha vida familiar, na minha vida do trabalho, eu faço o que eu quero. Eu amo a Deus, muitos sentimentos bonitos para com Deus, mas eu minto, eu roubo, eu participo de esquemas de corrupção. Peraí, se eu não coloco em prática a palavra de Deus, se eu não guardo essa palavra, não observo essa palavra, não vivo essa palavra, como é que eu amo a Deus? Então, o amor a Deus não é apenas um sentimento, um afeto. O amor a Deus é uma comunhão com Deus, é estar em comunhão com Deus. E se eu estou em comunhão com Deus, o que inclui os afetos, mas não é somente uma questão de afeto, de sentimento, eu então vivo segundo esta comunhão. Esta comunhão, ela dá forma, ela orienta toda a minha existência. O meu agir vai transbordar dessa experiência. O meu agir vai refletir essa experiência de comunhão amorosa com Deus. Isso é muito importante no Evangelho de São João. Amar a Deus no Evangelho de São João é sinônimo de guardar a palavra de Deus, observar essa palavra, colocá-la em prática. Tá certo? Então amar a Deus significa isso. E essa ideia está no início e no final, nos ajudando a entender que ela é muito importante para o texto do Evangelho que nós estamos lendo hoje. Eu rogarei ao Pai e Ele vos dará um outro paráclito, um outro defensor, um outro advogado, consolador, para que permaneça sempre convosco. Eu rogarei ao Pai. São Tomás de Aquino, ao comentar esse trecho do Evangelho de São João, recorda que a autoridade do mediador, como nós lemos lá em 1 Timóteo 2,5, Jesus é o mediador entre o céu e a terra, entre Deus e os homens. Ele que tem essa autoridade de conceder os dons de Deus aos homens e de rezar em nome dos homens a Deus, pedindo o que os homens precisam. Que bonito! Ele é o mediador. Ele é o mediador. Por isso na liturgia nós pedimos sempre por Cristo. Nós fazemos a maioria das orações litúrgicas, elas são dirigidas ao Pai por meio do mediador Jesus Cristo. Por isso no final das orações nós dizemos: por Cristo nosso Senhor, ou por nosso Senhor Jesus Cristo, que convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo. Ele é o mediador. Nosso coração vai ao Pai por Jesus Cristo. As graças de Deus chegam do céu para nós por Jesus Cristo. Ele é o único mediador entre o céu e a terra. Mas aí você agora pode pensar naquelas críticas protestantes.
Mas então, se ele é o único mediador, por que eu rezo para Santo Antônio, para Nossa Senhora? Atenção! Nossa Senhora, os santos, você que é pai e mãe, também em relação aos seus filhos, nós podemos exercitar uma missão de mediação, mas é uma mediação no mediador, ou mediação participada. Enquanto nós somos membros do corpo de Cristo, nós participamos do ser de Cristo. Participamos da sua realeza, participamos do seu profetismo, participamos do seu sacerdócio, participamos da sua mediação. Por isso, os santos, eles não são mediadores independentes de Jesus. Eu vou ou por Jesus ou pelos santos, não. Eles são mediadores que estão no grande corpo de Cristo. Então eu peço que Santo Antônio me ajude a ir a Jesus, e Jesus pedirá ao Pai por mim. Então Santo Antônio me ajuda nesse caminho. Nossa Senhora, então, acima dos demais santos, ela então, junto ao seu filho, ela roga para que Jesus consiga, junto ao Pai, o que nós precisamos. Mas o único mediador é Jesus. Nossa Senhora e os santos são mediadores no mediador. São mediadores por participação. Explicado isso, Jesus ele roga ao Pai para que nos dê um outro Paráclito, Consolador, é o Espírito Santo, para que permaneça sempre conosco. Essa permaneça sempre, para sempre conosco. E aqui nós podemos pensar em 2 âmbitos de permanência do Espírito Santo. O Espírito Santo permanece na nossa vida pessoal, como cristãos. Depois do batismo, nós nos tornamos templos do Espírito Santo. Ele inabita em nós. E isso é reforçado mais adiante no texto, no versículo 17, que termina dizendo: vós o conheceis porque ele permanece junto de vós e estará, é o Espírito, dentro de vós. Então esse é o primeiro sentido dessa permanência perene, para sempre, do Espírito. Ele habita em nós pelo batismo. Uma presença que se fortalece pela confirmação, já que fizemos referência a esse sacramento comentando a primeira leitura de hoje. Pois bem, mas ele também está presente para sempre na igreja. O Espírito Santo, dizia Santo Agostinho, já Santo Irineu, mas Santo Agostinho de modo mais claro, o Espírito Santo é como, uma comparação, uma analogia que ele faz, é como a alma da igreja. Então ele está presente na igreja, ele unifica a igreja. Lembre-se da primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, São Paulo apresenta a igreja como corpo, e o Espírito é aquele que unifica a igreja na diversidade dos dons. Ele unifica na diversidade dos dons, dos ministérios, dos carismas que ele confere a cada membro da igreja. Mas ele também vivifica, ele dá todo o fervor espiritual, ele dá a força missionária. Por isso é que só depois de Pentecostes a igreja anuncia o evangelho sem medo, com destemor, com parresia. Eles anunciam, Pedro e os apóstolos anunciam a boa nova da morte e da ressurreição de Cristo. Ele é a nossa salvação. Então o Espírito vivifica, unifica, vivifica, e nesse vivificar ele nos capacita para a missão. O Espírito está sempre com a igreja. Tem gente que acha que no concílio tal o Espírito não estava presente, que nesse tempo o Espírito desapareceu da igreja. Não. O Espírito está sempre presente, sempre atuante, sempre unificando a igreja, sempre vivificando a igreja, sempre capacitando a igreja para os apóstolos, para a sua missão. Nós é que devemos entrar em sintonia com o Espírito e não achar que é o Espírito Santo que tem que entrar em sintonia com as minhas ideias, com
com a minha axiologia, com o meu modo de pensar. Ele é que é Deus, ele que tem que formar o meu modo de pensar, de ver, de viver, de amar. Pois bem, e aí o São João vai dizer que esse Espírito, né, é o Espírito da verdade. E aí São Tomás de Aquino ele comenta dizendo: Espírito da verdade significa duas coisas. Esse Espírito ele procede da verdade e ele diz a verdade. Então o Espírito da verdade, ele procede da verdade e diz a verdade. Procede da verdade. Quem é a verdade no Evangelho de São João? Ora, domingo passado nós falamos disso no nosso comentário. Capítulo 14, versículo 6 do Evangelho de São João, Jesus Cristo se apresenta como o caminho, a verdade e a vida. Ele é a verdade. Então, procede da verdade, o Espírito procede da verdade. O Espírito é o dom do Pai e do Filho, da verdade encarnada. Então, o Espírito Santo não age independentemente de Jesus. O Espírito Santo, ele age, né, mandado pelo Pai e pelo Filho encarnado. Isso é importantíssimo. Ou seja, ele traz o quê? Ele traz para nós o que Jesus conquistou para nós. Ele traz para nós o que Jesus nos ensinou. Ele traz para nós a vida de Jesus. A vida que Jesus entregou por nós na sua cruz. A vida que Jesus retomou de um modo glorioso na sua ressurreição. E ele diz a verdade. E aqui é bonito quando a gente pega o capítulo 16 do Evangelho de São João, o versículo 14, porque justamente tem a confirmação disso, quando Jesus diz que o Espírito me glorificará, porque receberá do que é meu para vos-lo anunciar. Ou seja, o Espírito vai anunciar, vai dizer aquilo que é de Jesus. O Espírito vai nos ajudar a entender e a viver e a anunciar o que Jesus nos ensinou. Ele diz a verdade, no fundo ele diz Jesus Cristo para nós de um modo concreto, tá certo? Então esse é o segundo ponto importante. Um outro ponto importante: o mundo não pode recebê-lo. Vejam que frase forte, né? As trevas, o pecado, o mal não aceitam o Espírito da verdade. Sempre vai existir no mundo aqueles que não querem acolher a verdade da salvação, a verdade do amor, a verdade de Jesus Cristo, o único mediador, a verdade das bem-aventuranças, a verdade do céu. Não. Sempre vai haver, infelizmente, é o mistério da iniquidade, diziam assim os padres da igreja, né? Então não nos assustemos. Ficamos entristecidos, mas não nos assustemos com essas rejeições. E muitas vezes, como dissemos, comentando a segunda leitura, nós sofremos por causa dessas trevas, daqueles que não aceitam, e não só não aceitam, mas atacam, ultrajam, difamam, se opõem abertamente àqueles que vivem segundo o Espírito da verdade. E aí Jesus diz: vós não ficareis órfãos. E aqui é uma figura de linguagem para nos dizer: vocês não vão ficar sozinhos, eu virei a vós. E a gente pode entender se eu virei a vós em vários degraus de compreensão. Eu virei a vós, ele está falando na quinta-feira à noite, ele vai morrer, no domingo ele vai voltar ressuscitado. Então é um tempo de espaço curto, é da quinta-feira santa ao domingo da Páscoa, mas teologicamente é um tempo muito especial. Mas Jesus também pode estar pensando, quando ele vai subir ao céu, os discípulos vão achar que vão ficar sozinhos, mas vão ficar rezando com Maria lá em Jerusalém, no cenáculo, e o Espírito Santo, quando ele descer, ele que é mandado pela verdade, ele que diz a verdade,
ele vai trazer de volta essa presença viva de Jesus. Então Jesus vai voltar, por assim dizer, por meio do Espírito Santo no dia de Pentecostes. Santo Agostinho, porém, comentando esse texto, ele vai pensar na parousia. Ele vai pensar na parousia, porque logo depois vem assim: eu virei a vós pouco tempo ainda, e o mundo não mais me verá, mas vós me vereis, porque eu vivo e vós vivereis. Então, ele pensa que esse eu vivo e vós vivereis já é aquela vida definitiva da parousia, da segunda volta de Jesus, uma vida gloriosa. E esse pouco tempo, padre, não é muito tempo entre Quinta-feira Santa e a parousia, ainda está esperando, são 2000 anos, mas para Santo Agostinho é pouco, porque ele diz, diante da eternidade, 2000 anos são um pouquinho, é um espaço de tempo pequenino diante da eternidade. Entendam, 1 metro para uma formiguinha que está andando é bastante coisa, 10 metros é muito, um campo de futebol é muito, mas se você pensar no universo todo, o que é um campo de futebol diante de todo o universo? Agora pense o que são 2000 anos diante de toda a eternidade, é muito pouquinho. Por isso que Santo Agostinho diz pouco tempo. Provavelmente, nós podemos interpretar desses 3 modos o texto, ok? Mas eu gostaria de colher essa visão mais próxima aqui. Pouco tempo e ainda, e o mundo não mais me verá. Ele está falando ou da ressurreição ou de Pentecostes. E o contexto confirma um pouco essa nossa opção. Pois vejam o que Jesus vai continuar a dizer. Eu virei a vós, pouco tempo ainda, e o mundo não mais me verá, mas vós vivereis, porque eu vivo e vós vivereis. Naquele dia sabereis que eu estou no meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Esse versículo, Santo Tomás de Aquino o comenta, dizendo qual vai ser o fruto desse retorno de Jesus. Sim, você pode pensar no retorno da parousia, é verdade? Quando Jesus voltar, todo esse conhecimento do qual falaremos vai ser pleno, absoluto. Mas nós podemos pensar, como eu disse, no domingo da ressurreição, em que esse conhecimento começa a se apresentar aos discípulos de modo concreto, pascal, e no dia de Pentecostes a experiência com o Espírito Santo vai esclarecer muito desse conhecimento que ao longo de toda a vida dos apóstolos vai ser, vamos dizer assim, por assim dizer, vai ser objeto da meditação, da oração deles. Eles vão mergulhar sempre mais nessa grande verdade que eles testemunharam, a verdade da Páscoa. Mas vejam que bonito. Naquele dia sabereis que eu estou no meu Pai. Então ele fala da relação dele com o Pai, da vida trinitária. E depois ele diz, e vós em mim, eu em vós. E depois ele fala da relação dele com os apóstolos. Jesus ele vai morrer na cruz para cumprir a vontade do Pai e salvar os homens. Então Jesus é esse mediador, como nós dizíamos. Então ele fala da relação dele com o Pai, da relação dele com os apóstolos. Vós em mim e eu em vós. Então ele fala dessa relação. Eu estou com o Pai em mim. Né? Eu estou lá com o meu Pai. E vós em mim e eu em vós. Então ele como mediador, ele está em comunhão com o Pai, está em comunhão com os discípulos. São Tomás de Aquino então comenta dizendo que o fruto desse retorno de Jesus é esse conhecimento daquilo que os apóstolos ignoravam. Os apóstolos ignoravam as duas coisas. Vejam, mas sim, padre, ignoravam? Sim, vejam. Domingo passado, nós lemos isso. As perguntas de Tomé, no versículo 5 do capítulo 14, e de Filipe, no versículo 8 do capítulo 14, deixam isso claro. Vamos pegar aqui essas perguntas. Tomé lhe pergunta, Senhor, não sabemos para onde vais. Como podemos saber o caminho? Você está indo para o Pai, está indo para o céu. Como é esse caminho?
Para onde é que você vai? Como é que é lá? Então, quer dizer, os discípulos, eles têm um desconhecimento ainda em relação àquilo que é o céu. Jesus precisa, ao longo desse discurso, ele vai falar muito do Espírito Santo, da relação dele com o Pai. Jesus vai dar uma verdadeira catequese sobre a vida trinitária, do capítulo 14 ao capítulo 16 do Evangelho de São João. Tem muita coisa que ele ainda precisa dar para os discípulos, ensinar para os discípulos. E a pergunta de Filipe no versículo 8 é: Senhor, mostra-nos o Pai, isto não nos basta. Né? Então ele não conhece como é esse Pai, onde é que ele está, como é que ele é. E aí Jesus vai corrigi-lo e ajudá-lo a entender que quem me viu, o Filipe, quem me viu, viu o Pai. Eu vim revelar o Pai justamente. Certo? E veio falar da relação dele com o Pai. Explicitar essa relação de unidade entre o Filho e o Pai. Certo? Então, quer dizer, os apóstolos ainda desconheciam muitas coisas. E quando Jesus voltar, e a gente pode pensar no domingo da ressurreição, no Pentecostes e até na parousia com Agostinho, nós vamos ter um conhecimento maior ou mais perfeito dessas verdades. Né? Vejo que é um caminho de aprofundamento dessas grandes verdades da nossa fé. Quem acolheu os meus mandamentos e os observa, esse me ama. Versículo 21, nós já falamos dele. Ele está em profunda sintonia com o versículo 15. No início e no final, essa ideia fundamental, duas faces da mesma moeda, não me repito. Ora, quem me ama será amado por meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. De novo, Jesus se apresenta como esse mediador. Ora, quem me ama será amado por meu Pai. Quem me ama, ou seja, quem vive os meus mandamentos, quem observa os meus mandamentos, aquilo que ele já acabou de dizer, será amado pelo meu Pai. Ou seja, se você está em sintonia comigo, se você acolhe a minha palavra, coloca em prática, me ama de verdade, então você vai entrar na sintonia do amor do Pai. Porque eu e o Pai somos um. Eu estou em comunhão com o Pai. Então o Pai vai fazer parte da tua vida. E nós vamos então viver em comunhão. O Pai, eu e você. Né? Ora, quem me ama será amado por meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Então eu vou abraçá-lo com o meu amor e vou me manifestar a ele. Como é que Jesus nos ama e se manifesta a nós hoje, concretamente? Através do seu Espírito Santo. Ou seja, quem acolhe a palavra de Deus, quem coloca em prática a palavra de Deus, quem ama Jesus Cristo, participa, é o que o Evangelho está nos concluindo e nos dando essa lição de ouro, participa da vida trinitária. Está em relação com Jesus, está em relação com o Pai, está recebendo de Jesus o seu Espírito Santo, e aí nós vivemos então uma vida trinitária. Ser cristão é viver através de Jesus uma vida trinitária. Ou seja, nós vivemos uma vida no Espírito, por meio de Jesus Cristo, para a glória do Pai. É uma maravilha a nossa vocação, queridos irmãos e irmãs. O Espírito habita em nós, ele modela, plasma uma vida crística, cristológica, nos conforma a Jesus, nos assemelha a Jesus a cada vez mais, para que nós possamos ser bons filhos do Pai e glorificá-lo com as nossas palavras, mas principalmente com a nossa vida. Que Deus abençoe cada um de vocês, que Nossa Senhora, Mãe do Verbo encarnado, interceda junto ao seu Filho neste momento, para que a bênção de Deus Todo-Poderoso se derrame abundantemente sobre a sua vida, sobre a vida da sua família, sobre a vida da sua comunidade paroquial, sobre a vida dos seus amigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.